Vamos de matéria, de reportagem, vídeo. Visível a cara de constrangimento. É o que falou o Lula aí em relação ao presidente Bolsonaro lá na posse do TSE. Pode rodar. Eu não encontrei com o Bolsonaro. A gente estava no mesmo espaço físico, mas estava muito distante um do outro. Ou seja, o Bolsonaro estava muito incomodado, porque ele ouviu tantas vezes a palavra democracia, ele ouviu tantas críticas ao autoritarismo, tanta crítica a fake news, que ele estava muito incomodado. Cada discurso que falava um pouco de democracia, era visível a cara dele de constrangimento. Ele quase que não bateu palma para nenhum discurso. Ele, com muita má vontade, ficava em pé para aplaudir as pessoas quando as pessoas levantavam. E eu compreendo esse comportamento dele, porque ele passou o tempo inteiro, sabe, desaforando a justiça eleitoral, ele passou o tempo inteiro desacreditando a urna eletrônica, ele passou o tempo inteiro tentando desmoralizar as instituições, e ontem foi um ato de fortalecimento do processo do Estado de Direito Democrático no Brasil. Foi um ato em que a gente valorizou muito a questão da democracia. Eu acho que foi muito importante, foi um ato muito forte, a presença de tantas autoridades, 22 governadores de estados, praticamente todos os ministros das cortes superiores, ou seja, 4 ex-presidentes da República, ou seja, foi um ato muito forte ontem em defesa da democracia e por isso o presidente estava muito incomodado, porque ele não gosta de democracia. Nessa mesma cerimônia que o Lula se refere como um ato, o ministro Alexandre de Moraes, disse que o sistema eleitoral é orgulho nacional. Pode rodar. Somos a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com agilidade, segurança, competência e transparência. Isso é motivo de orgulho nacional. E Alexandre de Moraes disse mais: o aperfeiçoamento continuará sendo constante. Pode rodar. A vocação pela democracia e a coragem de combater aqueles que são contrários aos ideais constitucionais e aos valores republicanos de respeito à soberania popular permanece nessa Justiça Eleitoral e nesse Tribunal Superior Eleitoral, que continuamente vem se aperfeiçoando, principalmente com a implementação e a melhoria das urnas eletrônicas. O aperfeiçoamento foi, é e continuará sendo constante, sempre, absolutamente sempre, para garantir total segurança e transparência ao eleitorado nacional, como demonstra a implementação da biometria, que somente não foi finalizada em virtude da trágica pandemia causada pela Covid-19, onde os trabalhos de biometria precisaram ser suspensos. Mas mesmo com isso, hoje, a biometria já está presente em 75,52% do eleitorado, um total de mais de 118 milhões de eleitoras e eleitores. Esse aperfeiçoamento, sempre repito, será constante e permitiu que em todas as últimas eleições os resultados fossem conhecidos no mesmo dia da votação. Ramon Cojuí, não me parece que o ministro Alexandre de Moraes falaria algo diferente disso, né? Eu acho que isso é o mais óbvio que se esperava no discurso dele, né? Agora, em relação às falas anteriores do Moraes, a fala do Lula,
Por exemplo, não me parece que ele colocou de forma correta o ato que houve, o ato pela democracia. Não tinha ato nenhum pela democracia, era uma solenidade de posse de um novo ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Ponto. É isso. E o que ele coloca, que daí eu até acho que o Lula, com lucidez, falou, foi essa questão do constrangimento do presidente diante de todos falando sobre isso, democracia, né? Insistindo na questão democrática. Na verdade, o presidente Bolsonaro não queria ir a essa solenidade. Mas como houve uma certa pressão e disseram que começou a sair nas redes, acusá-lo de covardia, usou até uma palavra chula, né, ele acabou indo, né, e achava, isso está nos jornais de hoje, achava que o ministro Alexandre de Moraes, por ter ido pessoalmente fazer o convite, ia aliviar no chicote, mas o Moraes não aliviou, fez uma fala dura, né, fez uma fala contundente, uma fala que eu diria óbvia, que é aquilo que todo democrata defende. Assim, eu tenho, desde a divulgação da Carta pela Democracia, que foi capitaneada pela USP, né, o fantasma de golpe no Brasil me parece que está afastado, né, apesar dos arroubos autoritários de Bolsonaro. E hoje o Exército do Rio de Janeiro, né, o Comando Militar do Leste, informou que não vai ter desfile de 7 de setembro, como o presidente queria, uma demonstração de força militar na rua, vai ter um ato pequeno ali, poucos quarteirões. Isso quem informou foi no final da tarde o atual prefeito do Rio, né, informado que foi pelo Comando Militar do Leste. Ou seja, as tentativas ou os sonhos autoritários estão sendo colocados pouco a pouco na gaveta pelas instituições brasileiras. O ato pela democracia da USP foi um ponto marcante, né? A posse e a forma como tantas autoridades foram prestigiar a posse de Alexandre de Moraes, uma posse concorridíssima, como o Lula destacou, 22 governadores, praticamente todos os ministros de cortes superiores, prestigiando com aplausos de pé, na hora que ele afirma aquilo que devia ser óbvio, a defesa da democracia. Houve um constrangimento por parte do presidente Bolsonaro, isso está óbvio em todas as fotos, em todas as imagens que são captadas, né, ali pelas câmeras da imprensa. O blog de humor sensacionalista disse que o Bolsonaro não aplaudiu porque ele imaginou que já estava algemado com as mãos embaixo da mesa. Sandro Moura, não está ficando cansativa essa história de golpe, que o Bolsonaro prepara um golpe, e porque o Bolsonaro está articulando, ou já está antevendo, ou avisando? Isso já não cansou um pouco? Isso é um discurso petista, né? No governo Dilma não foi isso que aconteceu quanto ao impeachment dela? Não era golpe? Pois é. Não foi. Na tua visão, mas na visão da democracia não foi, né? Agora a democracia mudou porque Dilma foi golpeada, né? Então é o discurso petista, todo mundo conhece. Na realidade, as falas do ex-presidente Lula aí, nada mais é Lula sendo Lula, demagogo, né? Que nitidamente o presidente Bolsonaro estava desconfortável no evento, isso é claro. Imagina indo para um lugar onde você sabe que você não tem direito de resposta do que for falado contra coisas que você não concorda, né? E você vai ter que ficar nesse ambiente com pessoas que passaram praticamente 4 anos contra tudo o que você fez, mandando prender, inclusive, pessoas que te apoiam e tudo mais, instaurando inquérito contrário às ordens constitucionais, mas tudo bem, é o STF que fala, né? Passando, você acha que a pessoa se sente confortável? Eu acho que você, eleitor, também não se sentiria confortável. E por que o Lula se torna um demagogo? Porque o fundamento dele é completamente furado. Quando ele fala que o presidente está desconfortável no ambiente, é uma coisa. E o fundamento que ele está dando é porque está falando o termo democracia, isso são palavras dele, Lula, né? Que ninguém em nenhum momento falou isso. E ele, lógico, oportunismo eleitoral, tentando convencer o eleitor de que ele é um cara a favor da democracia, né? Desse esquema democrático petista que vocês viram aí durante praticamente 12 anos. Né? Mas, infelizmente, é o que nós temos aí, essa polarização de um lado, Bolsonaro versus Lula do outro lado, né? Contando com o evento que aconteceu aí na casa dos outros. E outra coisa, né? Se você, eleitor, for ler ou estudar um pouco sobre a teoria do discurso, vocês vão ver quais são os momentos para se falar o que deve ser feito. O que o presidente do TSE, o Alexandre de Moraes, fez hoje, nada mais é do que utilizar a teoria do discurso. Argumento completamente furado. Ele, em seu nome, falou que é orgulho nacional.
Quem é que passou a procuração, a outorga para ele, eu voto nele, para ele falar uma coisa dessa do que é, o que deixa de ser orgulho nacional? Quem fala o que é orgulho nacional é você, brasileiro, é você, eleitor. Não é o ministro do STF que nunca, né, passou num concurso público, tá certo? E que não foi colocado por você lá, foi colocado por indicações. Michel Temer, diga-se passagem. E quando o Lula, detalhe, o Lula falou que o presidente Bolsonaro não aplaudiu discursos que não sei o quê, mostrando que ele estava ofendendo a democracia, que ele estava se sentindo infundido e tudo mais. Ele, presidente Lula, também, na matéria passada, ele não aplaudiu o presidente quando entrou. E todo mundo aplaudiu, né? Então, para ver como é que é o argumento de teorias de discurso que eu estou dizendo para vocês. Fiquem atentos, eleitor, porque você pode lascar com o seu futuro e com o do resto do Brasil. Zezinho, me diga uma coisa, dá para se ter esse entendimento de que, na realidade, a solenidade virou um paredão em relação ao Bolsonaro, onde o Bolsonaro não tinha como se defender, não tinha direito de responder? Na verdade, o que o presidente Bolsonaro fez correto. Foi o evento, ali sentou, ali cochichou, ali criaram memes dele e Alexandre de Moraes. Não se olhava nem ele, nem Lula, nem Dilma. Ficou aquele clima, mas infelizmente é a polarização, né? Agora, quando você vê a fala do Lula, aí ele alimenta a polarização, ele alimenta a direita, e a direita alimenta, e fica aí essa rivalidade. Ele joga mais o quê? Mais fervura no caldeirão. O que nós estamos vendo é isso. Isso não é bom para o Estado Democrático de Direito, para o debate público, você ser provocativo. É o que nós estamos vendo. Essa provocação, ela é ruim para o Estado Democrático, para as eleições. Porque as escolhas, o cidadão brasileiro ele vai escolher quem é melhor, quem é o menos. Eu sei que está aí, está exposto. Eu já deixei claro, eu gostaria de uma frente ampla, porque o que está aí é dois projetos que acalorado, raivoso, que não vai avançar, que não vai unir o Brasil. Lula não vai unir o Brasil. Bolsonaro não vai unir o Brasil. Então, o que eu gostaria muito era fazer o que eu vi ontem aqui, na OAB aqui de Rondônia, Marcos Rogério e Marcos Rocha falando, e algumas pessoas criticando. Aquilo é Estado Democrático de Direito. Nós estamos o quê? Nas eleições, numa competição, não é uma rivalidade. As eleições vão acabar e vai continuar essa mesma rivalidade. Quanto ao Alexandre de Moraes, ele preparou todo um cenário, toda uma posse, e ele, na verdade, ele sai grande com isso. Por que ele sai grande com isso? Porque ele jogou todos os atores ali dentro. Todos jogou ali dentro e ele ali dominou. E eu vejo o seguinte, ele falar que o sistema... Eu acredito no sistema eleitoral brasileiro, mas tem momentos que é um momento agora, tanto o TSE quanto os atores aí que são candidatos, baixar menos a bola. E o seguinte, é um ano atípico. O evento de ontem ele capitalizou, mas não dá agora para ele, porque o que a gente estava vendo, Fachin, era discurso. Vamos ver se Alexandre de Moraes, como ele começou ontem a dialogar, começou ontem a fazer essa harmonia, começou a jogar um pouco de água na fervura. Então, agora é a hora, menos discurso e mais ação e mais transparência. Ricardo, me diga uma coisa, esse evento de ontem realmente dá para se tirar a conclusão que era Bolsonaro na cova dos leões? Cícero, quando o Lula falou que o Bolsonaro estava desconfortável, nitidamente, né? Isso daí não tem como esconder. Agora, por que ele estava desconfortável? Porque ele estava de frente para um bandido. Na situação dele, tendo que olhar aquela pessoa solta, aquela pessoa que foi condenada por todas as instâncias, primeira, segunda e pelas instâncias superiores, e está ali fazendo parte do movimento, do momento para democracia, pró-democracia. E Cícero, para deixar e ladeado, sobretudo Bolsonaro ladeado de pessoas que contribuíram para a soltura daquele bandido. Então, realmente, ele estava desconfortável. Estava desconfortável por ver uma pessoa ali que prega pela fome, que o Brasil, as pessoas hoje estão com fome, mas ele esquece que ele mandou 30 bilhões
para outros países. Imagina você que está nos assistindo, que está nos prestigiando com a sua audiência. Imagina você, o seu filho, a sua família passando fome, aí o seu marido vai lá e empresta dinheiro para o vizinho. Empresta dinheiro para ele, a sua família passando fome, não tendo o que comer. Foi isso que o Lula fez. Ele mandou mais de 30 bilhões para outros países, como Argentina, Angola, República Dominicana, Cuba, Venezuela. Ele mandou. E esses países até hoje estão em débito com o país, estão em calote. Não pagaram a sua dívida. Então foi isso. Ele prega pela fome, mas ele contribuiu para que hoje o país não tenha tantos recursos para minimizar o sofrimento e a fome dessas pessoas. Então, realmente, eu concordo. Ele estava desconfortável naquele ambiente, ladeado de pessoas que contribuíram para a soltura de um bandido. Ramon, a parte que você pediu sobre essa fala que o Bolsonaro estava frente a frente com o bandido e por isso o constrangimento. Não tinha espelho lá não, por isso não faz que ele estava frente a frente com o bandido é quando ele olha para o espelho. O que eu acho engraçado na fala do Ricardo, e aí você que está do outro lado sabe, ele fala que não sei o quê, mas quando o Lula era presidente, o tanque do carro estava cheio e o prato do brasileiro também estava cheio e se comia 3 vezes ao dia. O desconforto do presidente Bolsonaro ali na democracia era olhar lá para baixo e dizer assim, rapaz, o cabeça branca vai me dar uma peia no dia 2 de outubro. Mas, Cujuí, peraí, deixa eu fazer uma pergunta, pegando o gancho do Ricardo. Até para a gente aqui apimentar o debate. Lula é inocente ou ele foi inocentado? Lula é inocente, a condição mas não dele foi é inocentado. Mas ele é inocente. Não, mas ele não foi inocentado. Ele é inocente. Tudo bem, mas inocentado dos processos não. Mas me diga uma coisa, se o processo... Quando é que se... Está aqui 2 advogados, né, 2 pessoas de direito. A formação de culpa ela se dá através do devido processo legal. Quando o processo legal é violado, né, não existe crime. Existe crime do juiz que o cometeu. No caso, o juiz ladrão do Moro. E tanto é assim que a população brasileira entendeu isso, que o Moro foi execrado do processo eleitoral, nunca passou de 8% de intenção de voto. Lula sempre foi e é um homem inocente. Zezinho, Cícero, só 30 segundos só para dar uma resposta para o Zezinho. Zezinho, imagine a seguinte situação. Alguém pratica um homicídio aqui em Rondônia. Aí o processo vai ser julgado lá no Rio de Janeiro, digamos assim. Eu te pergunto, o crime não aconteceu? Pelo simples fato de a competência ter sido... o crime ter acontecido num lugar e ter sido julgado em outro, isso vai fazer com que o crime não tenha ocorrido? Não, o que houve aí foi uma manobra do judiciário, né, porque me causa estranheza, porque em primeira instância foi condenado, em segunda instância foi referendada a condenação e em todas as instâncias superiores. Aí, do nada, não era para ter o julgamento acontecido naquele lugar, mas o crime ocorreu. Isso é fato. Então, o Lula não é inocente. Uma manobra da justiça fez ele ficar livre. Não, são coisas diferentes, Ricardo. O crime não ocorreu. O crime, para ter ocorrido, ele precisa ser provado. Para você provar o homicídio, tem que ter corpo, né? O crime tem que ser provado. Segundo... Elisa Samúdio acredita no seu corpo aí, doutor. Segundo... Elisa Samúdio, o exemplo do nosso Cujuí aí. Segundo, as anulações vieram porque o juiz era parcial. Exatamente por isso. E o tribunal? O tribunal também era parcial. Foi questão de competência territorial. Olha, não foi por causa de parcialidade. Exatamente, territorial. Não tem nada a ver com parcialidade. Tanto que a instância... Não eram só todos a segunda instância referendou e agravou a pena do Lula. Moro era um juiz parcial e violou o processo legal, porque os advogados do Lula foram grampeados, porque não havia paridade de armas, porque o processo é a maior violação do Estado de Direito que aconteceu na história do Brasil. E os ministros do Lula? E os ministros de vocês, que na delação premiada, que falaram também que ele era culpado. E aí, onde é que fica? Onde que fica a delação premiada? Tem que ser apagada? Tem que ser desconsiderada? Os rábulas brasileiros terem que enfrentar alguém no direito internacional como Raul Zaffaroni. É complicado isso. O dinheiro que foi recuperado com as delações premiadas devem voltar para os cofres dos bandidos, gente. Fica tranquilo. Falando em homicídio, não dá para falar em investigar homicídio aqui, porque eu acompanhei muito o Sandro fazendo isso na delegacia de homicídios e tem muita história, né, Sandro, de investigação e resultado de perícia. E se a gente começar a falar nisso, nas dores de cabeça, para se investigar um homicídio é complicado. Um exemplo nacional é Elisa Samúdio. Nós temos um caso aí que vai vir à tona lá de Candeeiro de Amaria, aqui, rondoniense. Também não tem corpo, mas o homicídio ocorreu.
A Lisa Samud é outra. Aí vem falar que tem que ter corpo, lenda essa.